Olá, meus amigos, que alegria, que honra, que privilégio poder estar aqui com você mais uma vez. Gostaria de começar esse momento agradecendo todas as mulheres que fizeram parte do Café com Elas que nós tivemos aqui no final de semana passado. Foi um momento tremendo de poder e presença de Deus na vida de tantas pessoas. Eu louvo a Deus pela vida de tantas mulheres que Deus colocou nesse ministério, que fazem a diferença na vida de tantas outras pessoas, no Brasil, nos Estados Unidos, aqui no Canadá, na Suíça. Gostaria que Deus pudesse abençoar cada família representada por essas mulheres e que esse ministério que elas começaram, essa obra que elas começaram, que Deus possa prolongar os dias e possa expandir em tantas outras áreas dentro da nossa igreja. Ao longo das próximas semanas nós vamos falar sobre coisas muito boas, nós vamos falar sobre coisas importantíssimas, nós vamos falar sobre a mentira, nós vamos falar sobre a fofoca e hoje nós vamos falar sobre a reclamação. Quantos de vocês aqui costumam reclamar? Reclama por tudo. Eu posso levantar a mão porque eu sou uma dessas pessoas que reclamam bastante. Gostaria de mostrar uma foto para vocês agora de uma viagem que nós fizemos no começo do ano de 2020, o ano passado. Era finalzinho de fevereiro. Nós fizemos uma viagem muito legal para Punta Cana. Nessa viagem estava a Lica, eu, o Caio, a Larissa, o Gustavo e a Fernanda. Gostaria que você prestasse bem atenção no sorriso de todo mundo nas fotos. Aparentemente, foi uma viagem tranquila, muito feliz. É claro que eu, como reclamão, reclamei bastante. Mas eu gostaria de agradecer ao Gustavo pela insistência para que nós fôssemos nessa viagem. Se eu soubesse que essa era a última viagem que nós teríamos em 2020, eu teria aproveitado muito mais do que eu aproveitei. E com certeza eu teria reclamado muito menos. Falando sobre reclamação não é algo exclusivo que nós temos nos dias de hoje. Reclamação é uma coisa muito antiga. Embora as pessoas gostem de afirmar que nós somos uma geração imediatista e quando as coisas não acontecem da forma como nós queremos, nós reclamemos muito, isso não é algo novo. Isso é algo que já acontece desde os primórdios. E hoje eu gostaria de falar justamente de um povo escolhido por Deus, o povo israelita. Eu não sei se você sabe, mas esse povo de Deus, o povo israelita, ele foi levado em cativeiro e foi obrigado a servir como escravo do povo egípcio. Então, eles eram escravos de Faraó. E Deus, no intuito de libertar o seu povo, levanta Moisés com a tarefa de libertar o seu povo. Deus faz maravilhas para resgatar o seu povo. Deus manda 10 pragas ao Egito. Deus abre o Mar Vermelho, Deus afoga o exército de Faraó. Deus manda literalmente um pão do céu, o maná, para alimentar o seu povo. No momento de sede, Deus dá água ao seu povo de uma rocha. Deus faz com que saia água de uma rocha. Deus faz com que as roupas daquele seu povo não sejam desfeitas, não se acabem, não se desgastem naquele tempo que eles estão andando, peregrinando pelo deserto. E mesmo assim, vendo todos os milagres, vendo todas as maravilhas de Deus, o povo israelita vivia como eu e você, muitas vezes. Viviam reclamando, viviam murmurando. Gente, eles viram o milagre de Deus acontecendo todos os dias. A Bíblia diz que Deus colocou uma nuvem durante o dia para que protegesse aquele povo do calor, do deserto. A Bíblia diz que durante a noite Deus colocou uma coluna de fogo para guiá-los no meio daquela travessia. E mesmo assim, vivendo todos aqueles milagres, aquele povo insistia em reclamar. Então, a Bíblia nos diz, em Êxodo capítulo 14, no verso 11 ao 12, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e lesse junto comigo. E disseram a Moisés, por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? E por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhes avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Olha a postura desse povo. Olha o coração desse povo israelita.
Eles preferiam ser escravos, ter os seus filhos escravos, do que ser livres e esperar a provisão de Deus. Eles preferiam viver as suas vidas como escravos do que viver as suas vidas na dependência de Deus. Qual foi a resposta de Moisés para aquele povo? O que Moisés falou para aquele povo? A resposta está escrita no capítulo 16 de Êxodo, no verso 8, que diz assim: Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Então, o que Moisés está deixando bem claro aqui nesse texto? Ele está dizendo que a queixa daquele povo não estava sobre a liderança de Moisés. Não era sobre aquilo que ele estava fazendo, comandando e liderando aquele povo. Porque Moisés era apenas um servo de Deus cumprindo uma tarefa. Então, quando aquele povo estava murmurando, quando o povo israelita estava murmurando, eles estavam murmurando contra o Senhor, contra o próprio Deus. E esse é um perigo que nós estamos enfrentando nas nossas vidas. Muitas vezes nós entramos nesse modo automático de começar a murmurar, reclamar de tudo, esquecendo que tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, tudo que nós vivemos é da parte de Deus. Tudo que nós temos, nós recebemos da parte de Deus. Nós existimos por causa de Deus. O ar que nós respiramos, nós recebemos de Deus. A vida que temos não é nossa, é uma vida que foi dada por Deus. Quando nós começamos a reclamar de tudo que nós temos, de tudo que acontece nas nossas vidas, nós não estamos reclamando simplesmente ao acaso. Moisés está dizendo que nós estamos reclamando, nós estamos queixando ao Senhor. Do que você mais tem reclamado nessa vida? Qual que tem sido a sua maior frustração e decepção na sua vida nesse tempo que nós estamos vivendo? Que você não para de reclamar nenhum minuto. Será que está calor demais? Será que está frio demais? Ou será que está chovendo muito? Ou será que está chovendo pouco? Será que é o fato de ter que usar máscara em todos os lugares que você vai que está te fazendo reclamar tanto? Será que é o seu salário que está muito ruim? Ou será que é o Wi-Fi que você está usando para assistir esse culto que está muito lento e você está perdendo a paciência? Eu quero te dizer que o problema não está no clima, se está quente ou se está frio. O problema não é o seu Wi-Fi. O problema não é o Netflix que não tem mais nada para você assistir. O grande problema é que o diabo, ele tirou os teus olhos da bondade de Deus. E quando você coloca os teus olhos em você mesmo, quando você foca em você mesmo, é onde você começa a reclamar de tudo. A Bíblia nos fala sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um grande desejo. Um dos maiores desejos do apóstolo Paulo era ser um pregador e pregar o evangelho de Cristo em Roma. O que aconteceu? Ele foi para Roma, mas não foi exatamente da forma como ele queria. Ele foi para Roma preso. Ele tinha todo o direito de reclamar. Ele tinha todo o direito de ficar frustrado e achar que aquilo que estava acontecendo com ele não era justo. Tenho certeza que se fosse eu ou você, nós até poderíamos dizer: Senhor, eu estou te servindo, eu estou louvando o teu nome, eu estou pregando o teu evangelho. Como é que eu posso estar aqui nessa situação agora, dormindo nesse chão duro, comendo essa comida ruim, algemado 24 horas por dia com os soldados romanos? Qual que foi a resposta de Paulo nessa situação? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, no verso 14 ao 15, que diz assim: façam tudo sem queixas. Outras traduções podem dizer reclamar, sem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e impecável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Esse é o conselho de Paulo. Paulo reclamou? Não. Pelo contrário, ele diz: façam tudo o que vocês fizerem, sem se queixar, sem reclamar, sem discussões. Eu não sei se você já leu o livro Inteligência Emocional 2.0 do Dr. Travis Bradberry. Nesse livro tem alguns estudos que nos mostram que quanto mais a pessoa reclama, quando você cria o hábito de reclamar, você se acostuma a reclamar, e quanto mais você reclama, mais reclamão você vai ficando ao passar do tempo. Esse livro diz também que quanto mais você pensa negativo,
mais negativo a sua mente fica. Então, quando você tem uma escolha para fazer entre algo positivo ou negativo, a sua mente sempre vai pensar que aquilo que está para acontecer, que a resposta que você vai receber é negativa. Esse livro também nos mostra sobre o viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? O viés de confirmação é quando você coloca na sua cabeça um preconceito sobre alguma coisa, sobre um lugar, sobre uma comida, e mesmo que você nunca tenha ido a esse lugar, ou mesmo que você nunca tenha experimentado essa comida, quando você experimenta ou quando você vai a esse lugar, por causa do preconceito que você já formou dentro da sua cabeça, você acaba experimentando o viés de confirmação, que é realmente você não vai gostar daquele lugar, você não vai gostar daquela comida, simplesmente pelo viés de confirmação. Você teve o preconceito estabelecido dentro da sua mente e aí você acaba realizando esse conceito quando você experimenta algo ou quando você visita algum lugar que você já tinha na sua mente que você não iria gostar. Isso aconteceu para alguns hoje quando começaram a assistir esse culto online. Porque você pensou, puxa vida, Deus não pode falar comigo através da internet. Deus não vai poder falar comigo através de um culto online. E isso está provando o viés de confirmação. Pode ser que Deus não fale mais com você essa noite, através desse culto, simplesmente porque você já fez um preconceito na sua mente. Interessante, né? Falar sobre isso, sobre a inteligência emocional que nós temos. Então eu indico esse livro para você. Nós acabamos criando preconceitos na nossa mente, mecanismos que nos fazem cada vez mais negativos e mais reclamões sobre tudo que acontece nas nossas vidas, igual o povo israelita no deserto. Nós precisamos urgentemente parar de reclamar e de ser murmuradores, porque quando nós estamos reclamando contra Deus, porque Deus é aquele que nos dá tudo. Então o que nós podemos fazer? Gente, se você pode mudar a circunstância que você tem na sua vida, que está gerando essa murmuração dentro do seu coração, você precisa urgentemente fazer alguma coisa para parar de reclamar. Se é o seu ministério que não está decolando, você não consegue deslanchar no seu ministério, se é isso o seu problema, se é esse o seu problema, vai ler a Bíblia, vai consagrar a sua vida. Se é o seu marido ou a sua esposa que não é mais do jeito que era quando você casou com ela, você descobriu a América. Você também mudou, você também não é a mesma pessoa. Você mudou. Mas não é porque vocês mudaram que vocês precisam se afastar. Vocês precisam orar para que Deus venha fortalecer o seu relacionamento. Então, se você pode mudar a sua circunstância, vai mudar a sua circunstância, irmão. Para de murmurar, para de reclamar da vida e vai fazer alguma coisa que ajude a melhorar a sua vida. Agora, se você está vivendo uma circunstância que você não pode mudar, que não existe nada que você possa fazer para alterar a situação que você está passando na sua vida, meu amigo, minha amiga, você precisa mudar a sua perspectiva. É como aquele dito do copo de Coca-Cola meio vazio. Se não existe nada que você possa fazer para encher esse copo, então talvez você precise mudar a sua perspectiva e ao invés de ver esse copo meio vazio, você começa a enxergar esse copo meio cheio. Você precisa mudar a sua perspectiva. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, no verso 17 ao 18, contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Olha só o exemplo que Paulo está nos dando aqui em Filipenses, capítulo 2, 17 e 18. Ele estava preso, ele estava sentenciado à morte, ele sabia que dali ele não sairia, mas no enfrentamento dessa sua situação, no enfrentamento dessa circunstância que ele estava vivendo, ele sabia que não existia nada que ele pudesse fazer para mudar aquela sorte. O que ele fez? Ele mudou a perspectiva. Ele diz, mesmo se eu perder a vida, mesmo se eu morrer,
Não é isso que eu vou ver. Eu não vou ver a morte como sendo simplesmente a morte, mas eu vou ver a minha morte como sendo uma oferta, como sendo a minha vida sendo derramada como um sacrifício vivo a Deus. Então, muitas vezes, você precisa mudar a sua perspectiva. Quando a sua situação ela não pode ser alterada pela força do teu braço, ou não existe nada que possa alterar a sua circunstância, você precisa mudar a sua perspectiva. Paulo viu a vida dele não apenas como uma morte, mas como uma oferta viva, como um sacrifício vivo. E ele diz, ao invés de tristeza, mude a sua perspectiva e se alegrem comigo. E a pergunta que fica dentro dos nossos corações é como Paulo poderia se alegrar e pedir para que as pessoas se alegrassem com ele no momento onde ele estava vivendo a sua vida dentro de uma prisão, sabendo da sua morte eminente. Como que Paulo conseguiu enfrentar essa circunstância na sua vida com alegria? Paulo só conseguiu fazer isso porque ele não se considerava como o centro da história. O cristianismo não girava em torno dele. Afinal de contas, o cristianismo é sobre Cristo. Paulo nunca foi o centro da história, mas Jesus era. E quando Paulo entendeu que Jesus é o centro da história, a sua vida é simplesmente uma oferta agradável a Deus. E assim ele viveu por aqueles 2 anos na sua vida. E ele ainda continua dizendo em Filipenses capítulo 1, no verso 12 ao 13. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Como assim, gente? Ele foi para Roma pregar o evangelho. Ao invés disso, ele foi preso. E mesmo preso, ele ainda diz que o que aconteceu com ele ajudou a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. Paulo foi para Roma com a missão de pregar o evangelho. O que ele estava fazendo ali dentro da prisão? Ele estava pregando o evangelho. Historiadores dizem que a troca de guarda acontecia de 8 em 8 horas e Paulo estava sentenciado a ficar algemado a um soldado, sendo vigiado 24 horas por dia. Então acontecia essa troca de 8 em 8 horas, tinha um soldado romano algemado junto com ele. Para quê? Para ouvir um novo sermão, para ouvir sobre esse Jesus que morreu e ressuscitou, para ouvir sobre esse Jesus que foi preparar um lugar para mim e para você, para ouvir sobre esse Jesus que perdoa os nossos pecados, que cura as nossas feridas e que restaura os nossos corações. Ele diz que todos aqui, incluindo a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Imagina evangelizando um soldado diferente a cada 8 horas por 2 anos. É por isso que ele diz que aquilo que aconteceu com ele estava ajudando a propagar a mensagem das boas novas. Parece que não estava acontecendo nada na vida de Paulo. Para muitos, ele estava apenas preso. Para muitos, ele estava apenas confinado em uma cela. Mas naquela cela, Deus estava fazendo uma coisa muito grande. Naquela cela, Deus estava trabalhando na vida de tantas pessoas. Talvez você esteja se sentindo na mesma situação. Talvez você esteja olhando para a sua vida e você não esteja vendo nada acontecendo. Você não sabe por que você está onde você está. Mas eu quero te dizer que Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem uma razão, Deus tem um motivo para todas as coisas. Talvez seja uma lição que você tenha que aprender. E talvez seja uma tarefa que você tem que desempenhar. Mas antes de reclamar, antes de murmurar, pense, todas as coisas são feitas por Deus. E a Bíblia diz que tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Paulo estava algemado a um soldado romano. Aonde você está algemado? Qual que é o problema que você está passando na sua vida? É o seu trabalho? É a sua saúde? Talvez é um desafio nos seus relacionamentos? Se você pode mudar a circunstância na sua vida, vai trabalhar naquilo que você pode fazer. Mas se você não pode mudar a circunstância que você está vivendo, mude a sua perspectiva. Não veja os problemas, não veja as dificuldades, veja a possibilidade divina do milagre de Deus acontecer na sua vida. Não olhe apenas para os obstáculos,
mas veja aqueles obstáculos como uma oportunidade de ver a glória de Deus na sua vida. Não perca o seu tempo, as suas horas dos seus dias reclamando daquilo que você não tem. Ao contrário disso, seja grato por tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Seja um bom administrador daquilo que Deus tem te dado. Nós precisamos entender que nós não somos o centro da história. O centro da história é Jesus Cristo. E o que nós somos? Nós somos os seus servos. Nós somos aquele que prepara o caminho para o Senhor. E nós precisamos fazer isso com alegria. Davi diz em Salmo 103, do verso 2 ao 5, todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche a minha vida de coisas boas. Olha só que maravilha. Ele é aquele que te enche de coisas boas. É Ele que te perdoa todos os teus pecados. É Ele que te resgata da morte. É Ele que te dá todas as coisas boas. E ao invés de sermos agradecidos por tudo isso que Deus faz, por tudo isso que Ele tem feito nas nossas vidas, quantas vezes nós temos perdido o nosso tempo murmurando, reclamando e não vendo a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quero te dizer que independente da adversidade que você está vivendo, eu sei por experiência própria que a vida, ela muitas vezes pode ser muito difícil. Ela é muito difícil e muitas vezes ela parece ser sem solução. Mas antes de reclamar, antes de começar a murmurar, vamos nos lembrar do Deus que nós servimos. E como Paulo dizer, contudo me alegrarei, mesmo se eu perder a minha vida, eu estarei a entregando a Deus como oferta derramada no altar, como um sacrifício vivo ao Senhor. Deus, nessa noite eu gostaria de te agradecer pela oportunidade de lembrarmos, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela fé. Muito obrigado pela esperança de dias melhores. Nos ajude, Senhor, a entendermos os momentos que nós estamos passando, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que te ama. Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos mais gratos a Ti. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos que sem Ti nós nada somos e que tudo de bom vem da Tua presença. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas fraquezas. Pai, nos perdoa, Senhor, por tantas vezes murmurarmos, reclamarmos, Senhor, não sabendo aceitar o Teu bem. Pai, que o Teu Espírito Santo venha fazer morada dentro dos nossos corações e que a cada dia nós sejamos mais parecidos contigo e que a cada dia nós possamos enxergar a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.